Olá, como estão? Espero que bem. Hoje, então, vou falar de filosofia clínica. Eu vou trazer aqui alguns assuntos imediatos, as questões que as pessoas trazem à terapia e vou desenvolver inicialmente, de forma muito geral, não específica, não vou aqui diretamente ao grão, como se diz, né? Sobre como se faz, o que se faz com esse relato inicial, mas vou dar uma ideia aqui geral. Essa abordagem é a que eu faço nas aulas que eu estou dando no Instituto Zêndico, que é de filosofia clínica prática, a prática da filosofia clínica, para grupos de alunos que já estão um pouco avançados em filosofia clínica, e de 15 em 15 dias a gente se encontra e eu levo um relato ou parte de um relato e tento ali desdobrar esse relato a partir da metodologia da filosofia clínica, claro que é diretamente com os alunos, com interação, com perguntas, uma aula de 2 horas, então ali a questão mais específica, mais bem desenvolvida, que eu não vou fazer isso, vou fazer de uma forma muito aproximativa, ok? Mas para se poder ter uma ideia de como funciona, né, os relatos que as pessoas podem trazer à terapia. Vale também lembrar que o Instituto Zêndico, deixa eu pegar aqui o cardzinho de divulgação, com a formação EAD em Filosofia Clínica gratuita pela Fundação Educacional e Assistencial de Chapecó, matrículas abertas para o curso gratuito, de graça e ainda não se paga nada, né? De formação profissional em teoria da filosofia clínica EAD, como se fosse 2 certificados. Esse seria o certificado B, a parte teórica, não habilita a pessoa a ser terapeuta, mas dá toda a parte teórica, metodológica, fundamentos filosóficos, ser terapeuta nessa parte. Depois, se a pessoa quiser continuar para o ser terapeuta, para desenvolver, para habilitação em filosofia clínica, aí tem uma outra etapa que é paga, ok? Mas essa parte, já acho que é assim fantástico, né? Formação gratuita em parceria promovido pela FEAC, as faculdades parceiras do Instituto Zêndico, em parceria com o Instituto Zêndico de Ensino Superior. O curso será realizado de forma virtual e conta com a possibilidade de reconhecimento como pós-graduação lato sensu, bem como com a possibilidade de participação em aulas ao vivo, realizadas por videoconferências. Eu sou um dos professores, ok? Eu vou deixar o link da matrícula na descrição desse vídeo aqui, e vocês podem, pelo link, fazer a inscrição e já fazer o cadastro. A Secretaria Acadêmica vai entrar em contato com vocês e começarem gratuitamente a formação teórica em filosofia clínica. Bom, então voltando aqui ao nosso assunto, eu vou trazer aqui, deixa eu pegar aqui um tema, eu divido alguns casos, digamos assim. Esses casos são uma mistura do que eu escuto, né, na minha experiência de terapeuta da filosofia clínica, faço aí uma mistura e trago alguma coisa, ou às vezes um relato de um partilhante muito antigo que eu tive lá no meu, ou partilhante, né, que eu tive lá no meu estágio, onde eu tinha muita gravação, gravava bastante, fiz bastantes gravações, transcrição, para ter bastante experiência com o meu estágio. Então também trago alguma coisa de lá e, claro, modifico um pouco, não trago nomes, né? Se tiver nome aqui são falsos, né? Então vamos lá, vou trazer um caso, por exemplo, mais ou menos o que a gente recebe, né? Quando vem uma pessoa para terapia e traz um assunto imediato. O que é um assunto imediato? É um tema que normalmente é o que faz a pessoa procurar uma terapia. Não significa que esse tema vai ser desenvolvido como o tema principal da terapia. Pode ser que seja um tema de aproximação para conseguir falar alguma coisa que não seja isso, que acabe mudando o caminho e o assunto depois que vai ser desenvolvido na terapia seja outro. A pessoa pode começar com o assunto e no desenrolar desse assunto, aparece outro que seja mais urgente ou a pessoa queira dar mais atenção a esse, ok? Mas vamos lá, vamos tratar o assunto imediato, o assunto que traz a pessoa à terapia. Então vamos lá. Aqui eu trago assim, uma pessoa que não se reconhece mais. Vamos ver o que ela diz,
ok? Já faz alguns meses, deixa eu aumentar aqui, já faz alguns meses que tem dificuldade para sair da cama. Não é que eu esteja fisicamente cansado, é algo mais profundo, como se tudo não tivesse sentido. Eu costumava gostar muito do meu trabalho, até dos pequenos detalhes, como escolher uma paleta de cores ou criar um logotipo. Agora nada disso me interessa. Me forço a entregar projetos, mas não sinto nenhuma satisfação. Então vamos lá, esse pode ser um resumo bem resumido, em 2 minutos, como eu falei, que a pessoa chega e fala isso para vocês ou para nós na terapia. O que fazemos com isso? Esse é o assunto imediato, ok? Então a pessoa está com dificuldade de sair da cama, não é que esteja fisicamente cansado, é algo mais profundo, como se não tivesse sentido, né? Até um parênteses aqui, na outra formação, tem 2 pós-graduação que eu estou dando, também no Instituto Zêndico, né? Como EAD, a EAD, gravados com os vídeos na plataforma. Um deles é a filosofia para terapias contemporâneas. O assunto da última aula foi exatamente sobre o sentido da vida, o significado da vida, né? E como a filosofia pode nos ajudar a compreender de forma geral, não específica, não terapêutica, mas de forma geral, os caminhos que as pessoas, né, os caminhos que se podem percorrer quando a pessoa diz que não tem mais sentido a vida, estou com perda de significado, as coisas não têm mais valor. É uma aula bem interessante, né? E aí, claro, fundamentada nos filósofos, o que a filosofia tem para nos dizer a respeito do sentido da vida. Esse outro curso, que vocês quiserem, também está na transcrição aqui, na transcrição não, está nas notificações ali, nos comentários. Nos comentários não, ali onde eu coloco as coisas do vídeo, né? Ali vai estar o link também desse curso de filosofia para terapias contemporâneas e sobre o estoicismo também que eu estou dando. Bom, então o que a gente faz com um relato desses, né? A gente não se atém exatamente ao significado das palavras enquanto filosofia, enquanto teoria, né? A gente vai tentar enxergar a partir desse relato os tópicos da estrutura de pensamento que estão presentes neste relato. É assim que a gente começa, né? Então tem dificuldade de sair da cama, não é que eu esteja fisicamente cansado, é algo mais profundo, como se não tivesse sentido, como se as coisas não tivessem mais valor. Tem um tópico para valor, para sentido, para importância em filosofia clínica que se chama axiologia. Eu costumava gostar muito do meu trabalho, ou seja, o papel existencial de trabalhador, de profissional, né? Até dos pequenos detalhes, como escolher uma paleta de cores ou criar um logotipo. Agora, nada disso me interessa. Esse agora nos dá uma ideia de que está atualizando seus pensamentos. Antes era de uma forma, agora é de outra. Tem aí uma cisão, né? E temos que compreender quais são os tópicos da estrutura de pensamento que estão presentes nesse caminho. De antes era uma coisa e uma cisão, e agora é outra coisa. Agora nada disso tem valor, nada me interessa, né? Perdeu axiologicamente o interesse, a importância, o valor. Eu me forço a entregar projetos, mas veja que interessante, a pessoa ainda entrega projetos, ela ainda está em atividade, ela ainda vai em direção ao desfecho de realizar coisas, mesmo com pouco interesse ou quase sem nenhum interesse, mesmo com muita dificuldade de sair da cama, mesmo com muita dificuldade de achar interessante seu trabalho, ela ainda tem um movimento que se chama um submodo. Ela vai em direção a alguma coisa. Ela ainda é capaz de entregar coisas sem a mínima satisfação, sem a mínima emoção de prazer. Então, quer dizer, não tem mais a emoção do prazer. O mundo meio que se desencantou, perdeu aquelas emoções que tinham antes dessa cisão, né? Olha o cachorro aí. Ok? Então, aqui a gente começa a perceber quais os tópicos, quais as maneiras, os modos de ser que essa pessoa está atuando, nos dizendo, né, que acompanham essa narrativa. Porque vamos lá, a gente pode pensar aqui diretamente, a pessoa está em depressão, né? A primeira coisa que você pensa, a pessoa está em depressão, não tem sentido, tem que tomar um remedinho.
ela pode estar simplesmente em transição. Uma transição interna entre um estado anímico seu, estrutura de pensamento, para outro, que mesmo ela não compreende muito bem, mas continua vivendo. E como tem essas etiquetas, né? Essas formas congeladas de enxergar as coisas a partir dos diagnósticos, depressão, a pessoa tem que ficar deitada na cama, no escuro, não pode, né? Não tem vontade de fazer nada e não faz nada. Aqui a pessoa faz. Aqui, se a gente fosse pensar em depressão, esta seria a forma de ela estar deprimida. Estes tópicos, estes submodos, esse modo de ser, são a forma da depressão desta pessoa, que para ela continua em atividade. Ou seja, pode ser que as pessoas que estão ao redor dela, de fora, vejam ela um pouco mais triste, mas continua atuando. Então, está atuando, não está em depressão, porque a depressão tem que ficar enfiado dentro de uma cama, no escuro, durante semanas, não quer nem comer. Né? Não é assim para essa pessoa. Pode ser que seu estado de tristeza profunda, eu prefiro chamar, então, de um conceito filosófico, de um niilismo, que é muito mais amplo, e, né, dá mais chances de percepções, de perspectivas, para compreender o estado dessa pessoa do que um diagnóstico psiquiátrico. Né? O niilismo tem perspectivas múltiplas de compreender isso, se é para a gente pensar alguma forma de definição ampla e aberta desse estado de ânimo da pessoa, esse niilismo dessa pessoa está inserido aí uma atividade, pelo menos na atividade profissional ela continua funcionando. As pessoas podem ir um pouco mais calada, um pouco mais triste, mas, bom, ela continua funcionando, entregando o projeto, mas internamente não reflete, né, a sua condição interna completamente na sua atitude externa. E essa dissociação entre estrutura de pensamento e maneiras de atuar no mundo acontece muito. Não tem uma coerência lógica de A para B. Pode ser que a estrutura de pensamento esteja destroçada e a pessoa continue atuando e dando a entender para as pessoas que não a conhecem profundamente ou intimamente que ela só está um pouquinho triste, mas está tudo bem com ela. E não está. Né? Então, a pessoa pode até, inclusive, ser o contrário da estrutura de pensamento nas suas atitudes. Ela pode, inclusive, forçar-se a estar alegre, a rir, a participar de eventos, enquanto na sua estrutura de pensamento a coisa está desmantelada, desmanchando, desestruturada. Então, essa dissociação muitas vezes não é vista por muitas terapias, né? Ou porque são muito mais focadas na atitude, no comportamento, e querem que a pessoa mude o comportamento sem compreender o que está subjacente, né, a este comportamento, que é todos os elementos de uma estrutura de pensamento. Okay? Então, não sabemos aqui se em outros papéis existenciais, aqui apareceu o papel existencial, por exemplo, profissional, se em outros papéis existenciais, como se é casada, se mora com a família, se tem filhos e amigos, essa atitude é igual. Pode ser que com os outros não saia de casa, pode ser que com os outros não faça mais nada, abandonou os amigos, abandonou as saídas no happy hour, abandonou a vida familiar, só quer ficar... Mas para o lado profissional ela continua atuando. Ou seja, essas dissociações de perspectivas, dissociações não são coisas ruins na filosofia clínica, são simplesmente perspectivas, né, dessa estrutura de pensamento, onde ela atua em vários papéis existenciais, e pode ser que em cada papel existencial ela tenha um conjunto de tópicos que apoiem um certo comportamento com a família, outro conjunto de tópicos que apoiem um certo comportamento com os amigos, um outro conjunto de tópicos que apoiem um comportamento profissional. Né? Então, essa dissociação, esse contraste não significa contradição, nem alguma coisa errada em termos de incoerência entre o que se pensa e o que se fala e o que se faz. Essas três coisas podem estar completamente desconexas e não tem problema nenhum. Porque muitas vezes, em questões sociais ou familiares, ou do próprio que acha de si mesmo, a pessoa prefere em algum lugar ser mais aberta, em outro agir completamente diferente do que sente, seja por estratégia, seja porque não quer se incomodar, em outra ela é um pouco mais aberta na sua expressividade, um pouco mais, digamos, autêntica,
no que está dentro de si, essas formas diferentes são simplesmente perspectivas, porque somos, no nosso ser terapeuta, na filosofia clínica, temos a fenomenologia como um dos pilares do ser terapeuta, e compreendemos e recebemos o fenômeno a partir disso, de forma perspectivada, de forma fragmentária e nem sempre associada de forma coerente logicamente como as pessoas esperam que sejam, ou como acham que deveriam de ser. Então, para nós isso não tem nenhum problema, é uma compreensão perspectivada das várias frentes das quais essa estrutura de pensamento atua no mundo e escolhe seus modos de ser. Ok? Então, aqui, claro, teríamos que, a partir daqui, compreender um pouco mais, né, desse assunto, teríamos que ir à sua historicidade. Eu iria aqui, por exemplo, a historicidade profissional, ou tentar compreender a partir de quando, fazer um recorte ali na sua historicidade, a partir de quando, diz que já faz alguns meses que tem dificuldade para sair da cama, de repente enraizar ou reconstruir, desde quando essa pessoa, qual foi o ponto de mudança que fez, que ela se deu conta, né? Se tem algum fato, algum evento, alguma coisa interna ou externa, que ela se deu conta que a partir das coisas começaram a mudar, fazer uma reconstrução da sua historicidade no seu pensamento a partir dessa narrativa, ok? Eu não iria aqui, por exemplo, como diz muito dos manuais, o que é quase uma contradição, né? Manual em filosofia clínica é uma contradição, porque a filosofia clínica é singular, tanto para a pessoa, para o partilhante, quanto para o próprio filósofo clínico. Ele tem que ter a plasticidade de andar pelos caminhos e no fluxo de tempo e de historicidade que o partilhante desejar e levar a gente. Então, temos que ter um manual para que o partilhante seja colocado a partir deste manual, para que possamos a partir daí compreendê-lo. Não. Temos que nós irmos no fluxo do partilhante. Então, eu não iria muitos manuais de filosofia clínica, o que já é uma contradição, como eu digo. Dizem que devemos ir à infância, né? A próxima pergunta seria, muito bem, desde que você se lembre os seus primeiros lembranças, desde que você se lembra a partir da sua infância. Comece a partir daí. O cara vai ficar 5, 6 terapias contando isso, e o assunto imediato ali, urgente, incandescente por dentro, fica esperando o quê? Né? Então eu vou à historicidade sempre do assunto imediato que a pessoa me traz. Só vou à infância, ou a mais para trás da infância, do que a pessoa me trouxe, se ela me levar até ali, ou se realmente no processo terapêutico pareça, por alguma indicação, não por vontade minha nem por manual, mas por alguma indicação na sua narrativa que pode ter alguma coisa mais atrás. Nós vamos exatamente a partir, andamos sempre no ritmo e no lugar, no espaço, nesse deslocamento aí intelectivo, a partir sempre do que a pessoa nos diz no seu assunto imediato. Teria outros casos, por exemplo, aqui, por exemplo, não sei bem como tudo começou. Acho que no começo era uma forma de relaxar, um pouco de maconha na faculdade, depois um pouco de MDMA nas festas, parece que é o LSD, né? Eu acho que é o MDMA, uma forma do LSD, ou outra, não me lembro. Nada sério, só o de sempre. Mas com o passar dos anos ganhou um sabor diferente. Agora eu tenho 31 anos, não consigo me lembrar da última vez que fiquei completamente sóbrio por mais de 3 dias seguidos. Preciso dela para dormir, para trabalhar, para não pensar. Às vezes cocaína, às vezes comprimidos para ansiedade dados a mim por um amigo. Seja lá o que for. Eu nunca gostei de agulhas, mas se as coisas continuarem como estão, não sei. As pessoas acham que uso drogas porque quero escapar, mas é mais estranho que isso. Às vezes sinto que é só com eles que me reconecto com alguma coisa. Um momento de clareza ou algum calor humano. Mas então ele vai embora e tudo fica mais cinza do que antes. Bom, aqui temos um relato do que se chamaria de uma pessoa que está aí presa às drogas, está presa aos vícios, né? Eu gosto de vícios na acepção da filosofia grega antiga, ao contrário de virtude. Né? Vício é aquilo que é um mau caminho, que nos desenvolve de uma maneira do pior, ou não, do não nosso melhor, ou às vezes do pior que temos em nós, e nos gera desconforto e problemas da existência. Mas vício pode ser qualquer coisa.
né? Pode ser vício de jogo, de bebida, de droga, de fitness, de academia, de estudar, de procurar trabalho, de profissional, de ganhar dinheiro, quer dizer, entende? Vício numa acepção muito ampla. A filosofia sempre nos dá essas acepções amplas. Então, se é para escolher entre pensar um conceito das psicologias, da psiquiatria ou da filosofia, eu vou para a filosofia, porque ali os conceitos nos dão muito mais capacidade de multiplicidade de compreensão dos caminhos. Mas aqui nós estamos na filosofia clínica, vamos tentar compreender a partir desse relato o que acontece com essa pessoa, ok? Tem alguns tópicos padrões em alguns comportamentos humanos? Tem. Podemos dizer que tem, né? Um estudante de qualquer faculdade, um pesquisador, investigador, profissional ou científico, tem, vou dizer todos, mas vou dizer quase todos, mas assim, vou dizer todos em algum grau então, todos em algum grau, tem o tópico epistemologia. Epistemologia na filosofia tem que é a busca das informações, da análise, do uso da racionalidade, né? Tentam ter também aí, até para expressividade nos seus trabalhos, um raciocínio estruturado, epistemologia, raciocínio estruturado, um discurso completo, né? Porque vai escrever um trabalho e de repente no pensamento tem um discurso completo, na hora de escrever o trabalho, de botar na semiose, né? na forma de escritura, perde um pouco esse discurso que está na cabeça na hora de transferir para um papel, pode ser que se perca, ou ao contrário, não tem muito bem na cabeça, quando você começa a escrever, começa a aparecer. Então, parece que tem alguns tópicos, né, que são comuns, e até uns submodos também, que são comuns em algumas áreas. Como eu já falei em algum outro vídeo, a filosofia clínica não padroniza, mas reconhece que existem padrões. Porque padrões nada mais são do que certas estruturas. Somos estruturalistas na compreensão da vida interior do outro, a estrutura de pensamento. Então compreendemos que as pessoas também se estruturam de certa forma e atuam por essa estrutura formando um certo padrão interno e, às vezes, externo de comportamento. No pensamento também acabamos formando certos padrões. E tem as certas atividades que também exigem de nós certos tópicos, padrões, digamos assim, dessa atividade. Então, por exemplo, se eu quero ser um desportista de qualquer desporte, de qualquer esporte, um tópico fundamental ali é o tópico sensorial. Sim, eu tenho que estar presente naquele lugar, naquele ambiente, não posso ficar ali fazendo abstração da filosofia do esporte enquanto eu estou jogando. Eu fui professor de tênis por muito tempo, eu já tive alunos que eram absolutamente abstratos. Diziam, mãe, olha, melhor você colocar ele num Kumon, numa aula de alguma coisa mais abstrata, porque a questão sensorial e corporal para essa criança, na terceira bola, ela já estava brincando com raquete como se fosse um avião, fazendo lutas com a Guerra nas Estrelas, já estava lá no Harry Potter, desenhando na quadra de tênis, entende? Então parece que se a gente vai fazer esporte, a questão sensorial é importante, alguns outros tópicos sejam importantes, cuidado com a saúde, então é uma coisa muito mais corporal do que, por exemplo, um Immanuel Kant da vida, ok? Muito mais abstrato. Então parece que algumas atividades exigem certos padrões de tópicos e submodos. E nós também atuamos, certo? A partir da nossa estrutura de pensamento, formamos uma estrutura de pensamento tal, que se chama padrão autogênico. Cada um de nós tem o seu padrão autogênico. É a forma, a estrutura da qual a gente já se acostumou e trabalhou e retrabalhou e refez durante a vida, que a gente está mais acostumado a pensar, a sentir, a realizar, a ter contato com as pessoas em comum. Nós temos um padrão autogênico, mas é um padrão que pode ser alterado de acordo com algum evento tanto de fora quanto da nossa vida interior, da nossa atividade interior, ok? Então a filosofia que reconhece padrões. E dentro disso também, dentro das pessoas que têm vícios,
a concepção filosófica da palavra, parece que na filosofia clínica tem padrões, aparecem alguns tópicos padrões. Por exemplo, seria comportamento-função, um deles, né? Padrão e armadilha conceitual. Ok? Então, esses parece que em algum grau, em alguma medida, esses tópicos, comportamento e função, fazer alguma coisa em função de outra. Então aqui a pessoa, ela diz ali, eu me reconecto, eu faço isso não para escapar, eu reconecto com alguma coisa no momento de clareza do claro humano, só que isso passa, depois tudo fica cinza. Então eu tenho que tomar de novo para chegar a isso de novo. O meu comportamento é me drogar para chegar, ter esse momento de clareza e calor humano. Comportamento, função. Eu tenho comportamento em função de alguma coisa. Não faço pela coisa em si, mas eu faço porque eu quero conseguir alguma coisa com esse comportamento. Só que ela acabou não conseguindo mais sair desse lugar. Ao contrário, esse lugar ficou cada vez mais forte na sua EP, na sua vida. E hoje ela não tem mais condições de sair. Ela não sabe mais nem como sair. Não sabe nem como entrou. Tem mais ou menos uma ideia. Temos aí uma armadilha conceitual. Podemos ter aí, em algum grau, uma armadilha conceitual. Uma armadilha é isso. É aquilo que caímos sem perceber. Estamos andando, livre, leve, solto, chapeuzinho vermelho, com a sua cesta na floresta, indo visitar a vovó, pisa no chão que tem um monte de folhas, pum, cai no buraco. Não viu. Era uma armadilha. Armadilha tem que ser algo que seja disfarçado. Que não nos deixe ver o que é. Por isso que é uma armadilha. Quando vê, está no buraco. Não conseguiu diferenciar entre o chão com folha normal e o chão com folhas que na verdade estava tapando o buraco. Se cai, quando vê, estou ali. O que eu faço? Como sair disso? Como diferenciar? E agora, como diferenciar a armadilha? Então a armadilha é uma coisa que a gente cai, que a gente é levado sem controle. Não somos levados pelo inconsciente por pulsões inconscientes, né? Não tem nada a ver. Pode ter parecido, né? O comportamento é muito parecido com o que Freud explica, show, mas como a filosofia clínica enxerga esse comportamento de a pessoa perder o controle epistemológico, né? Da sua análise frente a certos comportamentos quando vê tá ali, tem outra explicação, tem outras causas, tem outros caminhos, ok? Do que diferente da psicanálise. Mas sim, tem algum momento que a pessoa cai em armadilha. Pode ser que ela caia na mesma, muitas vezes, pô, de novo eu tô aqui nesse lugar. De novo, tô buscando um trabalho que eu não gosto, de novo, por que eu faço isso? A pessoa não sabe. Ela pode chegar e dizer assim, eu não sei por que eu faço isso na terapia. Eu sei, no conhecimento eu sei que eu devia parar de me drogar, que a coisa vai a pior se eu continuar, que eu já estou tendo perdas, vou ter perdas maiores, que eu já estou fisicamente pior, que eu não me sinto bem comigo. Isso tudo eu sei, mas eu não consigo. Tem alguma coisa que me arrasta, que é quando a pessoa vê, ela tem os efeitos da armadilha, mas não consegue ver quando é que ela cai, onde está a armadilha, o que ela fez para cair ali, como ela faz outros caminhos alternativos. Por isso que dentro da armadilha, nesse armadilha conceitual, que acaba se tornando um padrão, né? Um padrão, a pessoa normalmente cai ali, é um padrão que já deve durar algum tempo na sua vida, é um padrão com armadilha conceitual. Dentro da armadilha conceitual, desse conjunto, desse comportamento, função, que ela acaba fazendo em função de outra coisa, pensando que vai ter o controle e não tem. Tá aí o ponto cego. Se não me engano foi Deleuze, um desses franceses que falou sobre o ponto cego, né? Em filosofia. No caso, eu acho que até falou na psicanálise. Que é exatamente isso, é um momento, sabe, o retrovisor dos carros, tem 3 retrovisores, aí você olha para trás, não tem ninguém, olha para o lado, não tem ninguém, olha para outro, não tem ninguém, faz a curva e bate numa moto, numa bicicleta. Porque tinha alguma coisa ali, mas o retrovisor tem um ponto cego, não enxerga tudo, e quando você só sente o efeito, pá, bateu em alguém, ou em alguma coisa. Tem alguns momentos que nos falta a luz de obscuridade na nossa própria EP. A nossa luz, digamos assim como metáfora, ela ilumina até um certo limite. Quem sabe a terapia vai tentar nos fazer que a gente amplie o limite da nossa iluminação para nós mesmos, nosso próprio terreno, para que a gente enxergue com antecipação. Não, aqui já sei que tem uma armadilha. Por aqui esse caminho eu já conheço. Então o ponto cego é esse momento, esse lugar, né, dentro da estrutura de pensamento,
que a pessoa não conhece. E se ela não conhece, ela não tem como dizer o que é. E nós também não vamos conhecer, a não ser que a gente faça um trabalho de investigação pelas bordas, pelas margens, até que a pessoa vá nos ajudando a levantar algumas coisas para, debaixo desse escombro, aqui parece que tem uma saída. É um trabalho pouco a pouco, porque nem a pessoa sabe e nem nós sabemos antecipadamente o que pode ser. Vamos por hipóteses, vamos por tentar escutar melhor a pessoa, vamos por alguns procedimentos terapêuticos para que a pessoa possa falar mais, de repente na sua historicidade, de repente por um outro padrão que ela tenha, que já tenha acontecido uma coisa parecida em outro momento da sua vida, né? Então parece que sim, que o vício tem alguns tópicos padrão, em alguma medida. Agora, isso é só para começar, porque os tópicos adjacentes é para cada estrutura de pensamento. Que acha de si mesmo como o mundo parece, axiologia, prejuízos, emoções, isso não é padrão. Como cada pessoa, cada singular pode estar adjacente a esses tópicos padrões, digamos assim, do vício, qualquer um desses outros. Em qualquer tipo de relação, e com conteúdos completamente diferentes da outra pessoa, até porque a historicidade também é diferente. Então, não tem como padronizar. Vamos fazer um diagnóstico padrão para a filosofia clínica, seria também uma contradição em filosofia clínica, e botar que todos aqueles que têm um certo vício funcionam com esses tópicos. Alguns, em alguma medida, em algum grau, normalmente vão estar, mas todos os outros, a relação entre eles, o conteúdo deles, como isso funciona em conjunto, a capacidade de transformação dessa estrutura, de autorregulação, de movimentação, de dinamismo, é irrepetível. É singular, é para cada um. Então não se pode padronizar. Podemos até ter uma ideia inicial de que alguns tópicos podem estar envolvidos e temos que ver em que grau eles estão envolvidos. Porque sim, alguns podem ser padrão, assim como algumas atividades podem ser padrão, também a exigência de alguns tópicos, de repente a questão profissional pode ser exatamente isso. Eu estou num lugar onde a exigência o padrão autogênico, digamos, da atividade não combina com o meu padrão autogênico pessoal, tem conflito. Então, de repente eu estou no lugar errado, fazendo a profissão errada, quem sabe eu tenho que procurar outro lugar, outra profissão, né? Não sei, ou outra pessoa, sabe? Isso tudo pode ser relacionado com lugar, com instituição, com pessoas, com cultura, com o que a gente queira, ok? Depende de cada historicidade. Então esse vídeo já está muito longo, 32 minutos, vou parar por aqui, mas essa é um pouco da dinâmica que a gente exerce, que a gente faz nessas aulas de prática da filosofia clínica, nesse curso que eu estou dando no Instituto Zen para filósofos clínicos e também para essa nova turma aí que está se inscrevendo nesse curso gratuito, nessa formação gratuita de filosofia clínica, parte teórica. Também, em algum momento, vamos começar a trazer esses casos, a desdobrá-los dentro da perspectiva da filosofia clínica para a pessoa compreenda como se compreende a narrativa, os assuntos, os temas que se apresentam para nós no processo, né, no processo terapêutico, dentro da terapia, dentro do processo clínico. Muito bem, se gostaram do vídeo, podem dar like, podem compartilhar, podem comentar. Ajudem, por favor, ao canal a chegar a 1000 inscritos, com esse projeto de 1000 inscritos. Quem sabe ainda esse ano a gente consiga dar aqui um novo patamar, um novo alcance a esse canal para que ele chegue a mais pessoas e possa aí divulgar cada vez mais a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.